Eu quero começar esse vídeo com uma frase que pode te dar um alívio imediato de verdade. Se você anda irritado com tudo, não significa que você virou uma pessoa ruim. Não significa que você seja naturalmente agressivo, nem que você esteja se tornando alguém insuportável. Muitas vezes significa só uma coisa. Você está no seu limite há muito tempo, e a raiva virou o único jeito do seu corpo dizer eu não aguento mais. Porque tem muita coisa que pouca gente fala com honestidade. Tem gente que não sabe que está exausta. A pessoa só descobre quando explode. E aí ela se culpa, se odeia, promete que não vai fazer de novo, mas faz. E fica presa num ciclo muito cruel. Então, se você está vivendo isso, se você sente que perdeu a paciência, que está com um pavio curto, que qualquer coisa te irrita, fica comigo até o final. Porque hoje eu não quero falar sobre controle emocional no sentido superficial. Eu quero falar sobre o que realmente acontece por trás dessa irritação constante. E talvez você descubra que a raiva nem é o seu problema principal. A raiva é o sinal. E quando você entende isso, você começa a se libertar da culpa e começa a enxergar o caminho real de mudança. Vamos começar de um jeito bem simples. Raiva é uma emoção que tem função. Ela não existe à toa. Ela não surgiu no ser humano para estragar relacionamentos. A raiva existe porque ela é uma energia de proteção. Ela aparece quando o corpo sente uma ameaça. E aqui eu já quero esclarecer uma coisa importante. Ameaça não é só alguém te bater ou te atacar fisicamente. A ameaça pode ser invasão, pode ser desrespeito, pode ser uma humilhação, uma cobrança, pode ser manipulação, pode ser uma injustiça, né? Alguém atravessando um limite seu, mesmo que de forma sutil. A raiva, então, é como se fosse um alarme. E esse alarme levanta energia no corpo. Você sente o coração bater mais forte, sente o peito apertar, sente a mandíbula travar, sente o corpo quente, sente uma vontade de reagir. A raiva te dá impulso, te dá força, coragem. O problema é quando esse alarme fica ligado o tempo todo. E é aí que entra a raiva constante. Porque a raiva constante quase nunca é sobre um acontecimento específico. Ela é sobre acúmulo. A pessoa acha que está explodindo porque alguém falou uma coisa boba, porque alguém demorou para responder uma mensagem, porque alguém deixou algo fora do lugar, porque alguém fez barulho, porque alguém interrompeu. E sim, isso irrita. Mas o que o corpo está dizendo não é isso foi irritante. O corpo está dizendo eu não aguento mais. Né? E eu vou tentar te explicar isso de um jeito que fica muito mais fácil de entender. Imagina que você está carregando um peso enorme nas costas, há meses. E você está segurando tudo, está dando conta de tudo, você está sendo forte, está resolvendo, está engolindo, você está aceitando as coisas. Aí acontece uma coisinha ali pequena, um detalhe, uma gota. Você estoura e pensa, meu Deus, por que eu reagi assim? Por causa de tão pouco. Só que não foi por causa de tão pouco, foi por causa de tudo. Né? E muitas pessoas que vivem irritadas são exatamente assim. Elas estão vivendo com o corpo no vermelho há muito tempo. E quando a gente vive no vermelho, qualquer coisa pesa o dobro. Qualquer estímulo incomoda. Qualquer demanda vira uma invasão. Qualquer pessoa vira ameaça. Até uma pergunta simples pode soar como cobrança. Até um vamos conversar pode soar como lá vem mais peso. Até um pedido pequeno pode soar como eu não tenho mais energia nem para isso. Então, antes de você se julgar, eu quero que você se faça uma pergunta honesta. Você está irritado ou você está esgotado? Porque existe aí uma diferença. A irritação, muitas vezes, é só o jeito que o esgotamento encontra para aparecer. E por que ele aparece como raiva e não como tristeza? Porque raiva dá a sensação de controle, já a tristeza dá uma sensação de desamparo. Né? E tem pessoas que não se permitem sentir desamparo. Tem gente que cresceu tendo que ser forte cedo demais. Né? E tem gente que cresceu num ambiente onde chorar era fraqueza, onde reclamar era ingratidão, onde sentir demais era drama, onde pedir ajuda era humilhação. Então o corpo aprende uma regra. Eu não posso desabar, eu não posso fraquejar, eu não posso mostrar fragilidade. E aí você vira alguém que aguenta tudo. Aguenta mais do que deveria. Aguenta o trabalho, a família, as responsabilidades, as pressões, as expectativas. Aguenta até o que não é seu. Só que ninguém aguenta para sempre. E quando não dá mais para aguentar, o corpo vai escolher uma emoção que te dá força instantânea, a raiva. Por isso, eu gosto muito de dizer que, em muitos casos, a raiva é uma armadura. Não é a sua essência, é um mecanismo, é um modo de defesa. Ela parece como se fosse dureza, mas por baixo é vulnerabilidade. Ela parece como se fosse agressividade, mas por baixo é medo. Medo de ser invadido, medo de ser usado, de ser engolido pelas demandas. Né? Medo de não dar conta, medo de ser desrespeitado, de ser humilhado, de ser controlado. E aqui eu quero tocar num ponto que muitas pessoas não admitem. Às vezes a irritação constante nasce de uma sensação de injustiça. Você sente que está carregando demais. Você sente que está fazendo mais do que você deveria. Você sente que o outro não percebe, ou pior,
Você sente que o outro percebe e não se importa. Você sente que está sustentando tudo sozinho, sente que está engolindo coisas que não deveria engolir. E a raiva é a forma do corpo dizer chega. Sabe o que é triste? Tem gente que tem raiva constante porque passou tempo demais sem limite, porque deixou o limite ultrapassar, porque aceitou o que não queria aceitar, porque engoliu o que não queria engolir, porque não soube dizer não, porque não quis decepcionar ninguém, porque teve medo de parecer difícil, porque teve medo de perder, porque teve medo de ser rejeitado. E aí foi cedendo, 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 até não ter mais espaço interno. Aí a raiva explode. E quando explode, a pessoa é vista como louca, nervosa, sem equilíbrio. Só que muita gente não enxerga o que veio antes. Veio antes de uma história de silêncio, uma história de ceder, uma história de deixa pra lá, uma história de não vale a pena brigar, uma história de eu não aguento. Então a raiva não é falta de controle. Às vezes é controle demais. É você segurando tanto por tanto tempo que o corpo acaba explodindo por você. Agora, eu quero te ajudar a identificar se essa raiva que você sente é uma raiva pontual ou se é um modo sobrevivência, porque isso muda tudo. Se você está no modo sobrevivência, normalmente você vai perceber sinais como você não relaxa nem quando está tudo bem, você está sempre em alerta, você está sempre tenso, você está sempre pronto para o pior. Você sente o corpo acelerado, você sente a mente ligada, você sente uma urgência constante, como se tudo fosse pressão. E isso faz com que qualquer coisa pequena vire um gatilho. Outro sinal muito comum é você começa a se irritar com coisas que antes não te irritavam. Você olha pra você e pensa, eu não era assim. E isso assusta. Assusta porque parece que você mudou de personalidade. Só que muitas vezes você não mudou, você só cansou. Você só ultrapassou o seu limite. Você só passou tempo demais vivendo numa rotina que exige muito e devolve pouco. E tem outro sinal ainda mais clássico. Depois que você explode, você se arrepende, você sente culpa, você pensa, por que eu falei desse jeito? Por que eu reagi assim? Porque eu machuquei alguém. Eu não queria ser assim. Essa culpa mostra que lá no fundo você não está confortável com isso. Você não gosta dessa versão. E isso é importante porque significa que existe consciência, existe humanidade, existe desejo de mudança. Mas aí entra um dos ciclos mais cruéis. A pessoa explode, se culpa, se odeia, promete que vai melhorar, tenta segurar ainda mais e depois explode de novo. E cada repetição desse ciclo destrói a autoestima. A pessoa começa a se definir pelo pior momento dela. Ela começa a acreditar que é tóxica, ruim, perigosa, e isso pode virar uma identidade. Só que isso é injusto com você. Você pode ter atitudes que machucam, sim. Você pode ter reações exageradas, sim. Mas isso não significa que você seja uma pessoa ruim. Significa que você está num estado interno que precisa de cuidado. E isso muda completamente o caminho. Porque quando você acha que é uma pessoa ruim, você tenta se corrigir com punição. Você tenta se controlar com uma vergonha. Você tenta melhorar com auto-ódio. E isso não funciona. A raiva não melhora com punição. Ela melhora quando você entende a raiz. Então vamos falar dessa raiz. Raiva constante, em muitos casos, é um corpo que se sente invadido. Você vive como se não tivesse espaço, como se tudo fosse exigência, como se as pessoas fossem um peso, como se a vida estivesse sempre pedindo mais. E quando você vive assim, você começa a ver gente como ameaça. Você começa a ver demanda como invasão. Você começa a ver qualquer conversa como pressão. E isso é terrível, porque você passa a viver no modo ataque ou fuga. E aí pode acontecer uma coisa que é muito comum. Você começa a evitar. Você evita pessoas, você evita conversa, você evita convivência, você evita ligação, você evita mensagem, você evita encontro, você evita contato. Isso parece alívio, mas vai criando isolamento. Isolamento aumenta o sofrimento, e sofrimento aumenta a raiva. Então vira um ciclo. Ou você faz o oposto. Você vive atacando, você responde atravessado, você ironiza, reclama de tudo, você critica, você aponta erro, se torna alguém difícil de conviver. E no fundo isso também é defesa. Porque se você estiver no ataque, ninguém chega perto, né? Se ninguém chega perto, ninguém te toca. Se ninguém te toca, ninguém te machuca. Só que você também não recebe amor, não recebe acolhimento, não recebe cuidado. Então você continua sozinho. Por isso eu falo, raiva constante geralmente é um pedido de socorro do sistema nervoso. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas acham que a solução é parar de ter raiva. Só que eu vou te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido. Você não precisa parar de ter raiva. Você precisa parar de viver só através da raiva. Raiva é humana, ela é legítima. O problema é quando ela vira sua única linguagem emocional. Quando raiva é a única forma que você tem de colocar limite. Quando raiva é a única forma que você tem de dizer não. Quando raiva é a única forma que você tem de ser levado a sério. Quando raiva é a única forma que você tem de pedir espaço. Porque aí você perde liberdade emocional.
Você perde escolha e vira refém do seu próprio estado interno. Então, a pergunta não é como eu viro uma pessoa calma. A pergunta é por que eu tô nesse ponto? O que eu tô aguentando há tanto tempo? O que eu tô engolindo há tempo demais? Né? Que parte de mim está sendo desrespeitada diariamente? Que necessidade minha está sendo ignorada? Qual limite meu está sendo invadido? Porque quando você começa a responder essas perguntas, você começa a perceber que raiva constante é consequência. E aí entra outra coisa muito importante. Tem raiva que vem do presente, mas tem raiva que vem de ferida antiga. Tem gente que fica muito irritada, não porque a pessoa do presente fez algo tão grave, mas porque aquilo tocou uma memória emocional, tocou uma vergonha antiga, tocou uma sensação antiga de impotência, tocou um lugar antigo de ser desrespeitado, de não ser ouvido, de não ser considerado, de não ter valor. Então, por exemplo, alguém te interrompe e você explode. Não é só a interrupção, é o sentimento antigo que ainda está ali de ninguém me respeita. Alguém te critica e você explode. Não é só crítica, é a ferida antiga de eu nunca sou bom o suficiente. Alguém exige algo e você explode. Não é só exigência, é o lugar antigo de eu sou usado, eu tenho que agradar, eu não tenho escolha. Percebe como a emoção fica maior do que o evento? Então a raiva é o topo do iceberg. E por baixo o que existe geralmente é tristeza, medo, vergonha, carência. Sim, carência. Porque muita gente que vive irritada, na verdade, queria colo, queria descanso, queria ser acolhido, queria ser visto, queria ser cuidado, queria ser amado sem precisar merecer, mas não sabe pedir isso, não se permite precisar disso, então vira raiva. Agora, o que você faz na prática? Eu vou te dar algumas dicas simples, diretas, realistas, sem papo motivacional. Porque se você está irritado, ouve e respira fundo, às vezes dá mais raiva, né? Então eu vou falar de coisas que podem funcionar de verdade. Primeiro, não discute no auge. Essa é uma regra de ouro. Se você está com o corpo quente, acelerado, com vontade de atacar, não conversa naquele momento. Porque você não está inteiro, você está reativo, você está com o sistema nervoso dominando. Então você precisa parar de normalizar a discussão em estado de raiva. Você não vai resolver nada ali, você só vai ferir, criar trauma e depois se culpar. Então, aprenda a sair, a se retirar, a fazer uma pausa. Nem que seja ir pro banheiro, nem que seja ficar 2 minutos em silêncio, nem que seja dizer eu não consigo falar agora, eu volto depois. Isso evita estragos, né? Isso salva relações. Segundo, nomeie a emoção. Parece bobo, mas funciona. Quando você nomeia, você cria distância entre você e a emoção. Você para de ser a raiva. Você começa a observar a raiva. Então, diga para você mesmo: isso é raiva. Eu estou no limite. Meu corpo está em alerta. Eu estou reagindo. Isso reduz o poder automático da emoção. Terceiro, descubra o gatilho real, não superficial. Pergunte: o que isso tocou em mim? Porque se você entende o gatilho real, você entende o que precisa cuidar. Exemplo: eu estou irritado porque a pessoa me interrompeu. Pode ser, na verdade, eu estou irritado porque eu me sinto ignorado. E ignorado é uma ferida. Eu estou irritado porque me pediram algo. Pode ser, na verdade, eu estou irritado porque eu sinto que todo mundo depende de mim. E isso é sobre sobrecarga. Eu estou irritado porque criticaram o meu jeito. Pode ser, na verdade, eu estou irritado porque eu sinto vergonha quando eu falho. E isso é uma ferida. Quarto, troque explosão por limite. Isso é essencial. Muitas pessoas só colocam limite quando explodem. E quando explodem, o limite vira agressão. Então, você precisa aprender frases simples, curtas, sem justificar demais. Frases como: agora não fala comigo assim, eu não vou continuar essa conversa desse jeito, eu preciso de um tempo, eu não tenho energia para isso hoje, eu volto depois. Isso é limite adulto. E limite adulto muda a vida. Quinto, cuide do corpo, porque raiva constante não é só mental, é fisiológica, é sistema nervoso, é hormônio, é sono, alimentação, é excesso de tela, falta de pausa, falta de prazer. Então, se você quer tratar a irritação, você precisa se perguntar: como é que está o meu sono? Como está meu descanso? Às vezes, a pessoa quer resolver raiva com terapia, e terapia ajuda muito, com certeza, mas ela está dormindo 4 horas por noite, ela está vivendo num ritmo desumano, ela está vivendo em tensão, ela está vivendo sem pausa, e isso por si só já explica muita coisa. Então, precisa ter honestidade. Não dá para querer paciência com o corpo esgotado. E agora, eu quero te dizer uma coisa que é muito importante. Você não precisa ser perfeito para ser saudável. Você não precisa nunca mais sentir raiva. Você só precisa construir um caminho onde a raiva não seja a sua única resposta, onde ela seja um sinal que te informa e não uma arma que te destrói. E se você está se culpando muito, eu quero te dar uma perspectiva terapêutica. A culpa pode ser útil quando ela te leva à responsabilidade, mas a culpa destrutiva é aquela que vira um ataque contra você, sabe? Aquela que te faz se odiar, aquela que te faz acreditar que você não merece amor. E isso só piora a raiva, porque aumenta a tensão interna.
Então, pare de tentar se consertar com ódio. Ninguém melhora assim. Você melhora com clareza, com limite, com cuidado e com construção. E a última coisa que eu quero deixar aqui é: raiva constante muitas vezes é um pedido de socorro do seu corpo por respeito. Respeito ao limite, respeito ao espaço, respeito ao seu tempo, respeito ao seu cansaço, respeito à sua vida, respeito a você. Talvez você esteja passando tempo demais tentando ser forte, tentando ser bom, tentando ser útil, tentando ser o pilar, tentando dar conta e esquecendo que você é humano e que o humano cansa, o humano precisa, o humano se estressa, né, desaba às vezes. Então, se você está se vendo irritado com tudo, eu te convido a olhar com honestidade. Onde você está se abandonando? Onde você está ultrapassando os seus limites? Onde você está dizendo sim quando queria dizer não? Onde você está se exigindo mais do que aguenta? Porque toda vez que você se abandona, a raiva cresce. E a cura, muitas vezes, começa quando você se escolhe. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, eu tô no limite. Só isso, porque eu quero que você se sinta acompanhado e não julgado. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre saúde emocional de um jeito real, humano e profundo. Sem te tratar como defeito, sem romantizar sofrimento, mas também sem fingir que tá tudo bem.